Seja bem-vindo de regresso à noite informativa. Avançamos agora para um espaço de debate sobre a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, aprovada hoje em reunião do Executivo. Convidamos para isso o Tiago Barbosa Ribeiro, Presidente da Conselhia do PS Porto, também Miguel Seabra, Presidente da Comissão Política do PSD Porto e Raul Almeida, do Porto, o nosso movimento que apoia Rui Moreira. Muito obrigado aos três por terem vindo à noite informativa do Porto Canal. E eu começaria, Miguel Seabra, por si, até porque é algo que me saltou à vista na reunião de Câmara de hoje, onde foi aprovada esta saída da Câmara do Porto, agora terá ainda que ir à Assembleia Municipal, é que dos dois vereadores do PSD, um votou contra, o outro absteve. Tem alguma explicação para isto? Não, é perfeitamente natural. Temos a mesma visão do que está a passar relativamente a este pacote de descentralização do que diz respeito à educação. Estamos frontalmente contra este acordo que o Executivo de António Costa fez com a Associação Nacional de Municípios. Um vereador achou que a abstenção seria, digamos assim, uma maneira de dar aqui algum tempo para que o Governo, em sede de orçamento, emenda a mão e corrija as verbas a transferir para o município. E outro vereador foi mais afirmativo no sentido de que está frontalmente contra essa decisão e, portanto, não há discordância no que é essencial, que é estarmos no PSD do Porto frontalmente contra este pacote de descentralização no que diz respeito à educação para a cidade do Porto. Mas contra o pacote de descentralização é à beira ou ao lado do Rui Moreira, quando decide esta de saída da Associação de Municípios? Não, é acima de tudo ao lado do Porto. Este pacote de descentralização que prevê que há três vetores essenciais neste pacote de descentralização. Um que tem a ver com as verbas que são transferidas para cada escola para manutenção, em que o Governo determinou no acordo que fez com a Associação Nacional de Municípios que serão 20 mil euros. Outro vertente é a transferência de todo o pessoal não docente que está nas escolas, que são à volta de 1000 funcionários, em que há um pacote também relativamente a esse montante. E um outro que está ainda sem uma data definida, que é a questão do edificado do parque escolar, que essencialmente são as escolas do segundo e terceiro ciclo, que ainda não está para quantificado. No que diz respeito ao pessoal, estamos agora a ver o Ministério à pressa a quantificar, a atualizar, digamos assim, esse quadro de pessoal, porque à data em que essa determinação foi feita, no ano letivo presente, há uma desatualização muito grande relativamente a esse quadro pessoal e, portanto, estamos a aguardar que isso seja feito. Relativamente às verbas que são transferidas no valor de 20 mil euros e de acordo com o estudo que a Câmara Municipal do Porto encomendou à Universidade do Minho, que aponta para uma despesa anual por escola na ordem dos 67 mil euros, achamos que este déficit de cerca de 47 mil euros para cada uma das cerca de 20 escolas da cidade do Porto penaliza em sede de orçamento em cerca de 900 mil euros a Câmara Municipal do Porto e dado que esta Câmara não pode cortar despesas correntes, porque tem que pagar salários e tem que pagar as despesas normais de funcionamento, há 900 mil euros que vão deixar de ser gastos na cidade do Porto em investimento, em fazer coisas que a cidade precisa, por causa deste pacote que foi mal negociado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Mas deixe-me só para clarificarmos também daquilo que estamos a falar. Nós temos hoje uma votação sobre uma saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios, que foi proposta pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira, que já por várias vezes criticou a gestão deste processo, nomeadamente nessa negociação entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. O que é hoje votado é a saída da Associação Nacional de Municípios. Há um vereador do PSD que se abstém, portanto, não está contra, nem está a favor daquilo que depreendo dessa saída, e há um vereador, que por acaso foi o candidato a Presidente de Câmara das últimas eleições autárquicas, que vota contra, portanto está contra essa saída da Associação de Municípios. Isto não tem nenhum valor para o PSD? O que o vereador que se absteve disse é: vou dar o benefício da dúvida e que o Governo vai corrigir este disparate e que depois do orçamento aprovado, o pacote financeiro de 67 mil euros ou próximo disso será dado à cidade do Porto e isso não penalizará a cidade do Porto em 900 mil euros ano. É isso que está aqui em causa. Dar um benefício da dúvida até ao final de maio, data da próxima Assembleia Municipal, para que o Governo corrija o erro que cometeu. E qual é o erro de base que o Governo cometeu? É considerar que o país é todo igual e que todos os concelhos são iguais. Em que o pacote financeiro a transferir para Mogadouro, ou para Frei Espada à Cinta, ou para o Porto, ou para a Maia, tem que ser usado o mesmo critério. E nós achamos que não. Nós temos, como lhe digo, 20 escolas da EB23 no Porto, que vão passar a ser geridas pela Câmara, um parque escolar muitíssimo degradado, em péssimas condições, em que as despesas de manutenção não podem ser equiparadas a um município
que tem menos população, que tem uma ou duas escolas, que até já foram recuperadas, em que a manutenção desse espaço, até 20 mil euros, até pode ser excessivo e 10 mil euros pode ser mais do que suficiente para gerir. gerir. Essa posição entendo. Eu não entendo é porque é que é um voto contra de um vereador do PSD perante esta saída da Associação de Municípios da Câmara do Porto, que acontece por causa de razões semelhantes a essas que me está a dizer. Pronto, já expliquei, mas se quer fazer um debate sobre o PSD no Porto, terei todo o gosto. Mas a questão aqui que lhe prende é esta questão. O que o Governo fez numa negociação com a Associação Nacional de Municípios, que, pelo que parece, perdeu um bocadinho o espírito inicial que presidiu à sua criação nos anos 80, em que quando foi criada, era uma associação que deveria e deve defender os interesses dos municípios, e que hoje em dia temos uma Associação Nacional de Municípios que está para o PS, que uma CGTP está para o Partido Comunista. Ou seja, não defende os interesses dos municípios, não defende os interesses dos seus associados, e é uma associação que está ao serviço dos interesses do Governo. Portanto, aquela instituição que deveria zelar pela defesa dos interesses dos seus associados não o está a fazer. E, portanto, isso é que o PSD está contra. E por isso a posição do PSD na próxima Assembleia Municipal poderá ser também de abstenção ou de votar a favor desta saída? Bom, por isso é que o voto na abstenção faz algum sentido, porque, como lhe digo, eu acho que, havendo negociações, vamos partir do pressuposto que estão a ocorrer negociações para corrigir este erro que prejudica gravemente o Porto. E se essas negociações forem bem sucedidas, e se esse acordo for plasmado em sede de orçamento, em que a verba a transferir para os municípios, para o Porto, para tratar da transferência de competências no âmbito da educação, o envelope financeiro que vier associado aos custos de manutenção for mais próximo, nós, em sede da Assembleia Municipal... Como o Presidente da Câmara admitiu. Exatamente. Nós, em sede da Assembleia Municipal, estaremos perfeitamente confortáveis com essa transferência de competências. Tiago Barbosa Ribeiro, o PS votou contra. Aquilo que pergunto é: a Câmara do Porto sai ou não prejudicada com este processo de centralização? E há ou não aqui a razão do Presidente da Câmara ao pedir esta saída da Associação de Municípios? Bom, muito boa noite, João. Boa noite ao Miguel Seabra, boa noite ao Raul Almeida, a todos os telespectadores. Bom, esta é uma matéria complexa em torno de um debate que já temos tido ao longo dos últimos meses. E antes de ir à questão em concreto, e já respondo, aliás, eu hoje estive na reunião de variação em que este debate foi feito e em que votamos esta saída, mas de facto eu creio que há aqui uma grande estranheza que tem a ver com a posição do PSD. O Miguel Seabra tentou aqui, enfim, justificar aquilo que não é muito justificável. Eu assisti hoje a duas declarações de voto distintas por parte do vereador Vladimir Feliz e por parte do vereador Alberto Machado, que aliás foi meu colega na Assembleia da República no último mandato, e é com muita estranheza que vejo alguém que foi deputado que votou o processo de centralização em 2018. Um acordo entre o PSD e o PS, como deve ser, quer dizer, isto é curioso porque nós estamos sempre a pedir entendimentos entre pluripartidários, enfim, entendimentos para reformas. Obviamente as reformas são difíceis, muitas vezes, mas esta é uma reforma que eu creio que nem divide propriamente aquilo que é a posição daqueles que são favoráveis a uma posição mais, como direi, subsidiária, mais favorável à gestão de proximidade. Creio que aqui todos estamos de acordo com essa posição. A ideia de que algo que é gerido a partir do nosso município é mais bem gerido do que gerido a 300 km de distância e, portanto, nós queremos mais competências e essa é a matéria de debate, mas o que nós não podemos é estar sistematicamente a mudar de posição. Mas porquê é que estranha a posição do PSD? Estranho porque a posição do PSD, primeiro, é contrária àquilo que o PSD andou a votar, andou a defender e, tanto quanto sabe, porque não apresentou nenhuma proposta de alteração na Assembleia da República, nem que eu conheça em lado nenhum, relativamente a esta matéria, são posições que foram dialogadas e trabalhadas com o PSD. Em segundo lugar, esta tentativa de diabolizar a Associação Nacional de Municípios eu acho muito incorreta. Eu estou à vontade, não sou advogado de defesa da Associação Nacional de Municípios, nem pertenço à Associação Nacional de Municípios. Mas na Associação Nacional de Municípios existe uma direção que é representativa, enfim, dos autarcas do país, naturalmente, onde estão autarcas do PSD, que participaram no processo de diálogo em torno desta matéria. A Associação Nacional de Municípios não é uma organização do Partido Socialista, como, enfim, de certa forma, aqui o Miguel tentou descrever. Há um autarca do PSD, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, o Dr. Hélder Sousa Silva, que é o representante dos autarcas do PSD neste processo e que tem vindo a dialogar com o Governo. Há membros da Associação Nacional de Municípios que são do Partido Social Democrata, como não poderia deixar de ser, e que participam ativamente neste processo. E que eu saiba, não houve nenhum autarca do PSD que tivesse tido nenhuma posição favorável
nem de perto nem de longe, à saída da Associação Nacional de Municípios. Por outro lado, eu acho que é bastante injusto até... Nessa linha, o voto contra de Vladimir Feliz está de acordo com essas posições? Ele assim o disse, portanto, as atas, aliás, a reunião foi pública, portanto, que os portuenses puderam assistir à reunião e essas intervenções foram feitas pelos vereadores do PSD e a intervenção do vereador Vladimir Feliz foi mais neste sentido e, portanto, a apelar a que não houvesse essa saída e votou em conformidade relativamente a essa posição. O que me parece, neste caso, é que também que há aqui muita injustiça relativamente à Associação Nacional de Municípios. A atual direção da Associação Nacional de Municípios, presidida pela doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, tomou posse há sensivelmente 4 meses. Isso hoje mesmo foi relembrado. Tomou posse há sensivelmente 4 meses e, como todos sabemos, ao longo destes 4 meses nós tivemos uma crise política. Portanto, estivemos com um governo em gestão, com uma Assembleia da República dissolvida e, portanto, houve aqui matérias que evidentemente não puderam ser tratadas com a calma que este processo eventualmente merecia. O que eu apelei hoje, e não foi aceito, foi que houvesse um adiamento da votação. Um adiamento desta votação, no sentido de haver aqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, que fosse o período que se achasse adequado, para que houvesse esse diálogo com a Associação Nacional de Municípios, no sentido de salvaguardar os interesses que a Câmara Municipal do Porto entende que não estão a ser salvaguardados. E é aqui que entroncamos, e se o João me der mais um minuto, eu esclareço essa posição. É aqui que entroncamos na questão em concreto. Vamos lá ver. Se nós defendemos que temos que ter mais competências, temos que as defender. Obviamente que as reformas não se fazem sem erros, sem dificuldades. É preciso rever os valores. Revejam-se os valores. Eu já intervim dezenas de vezes sobre a matéria de descentralização, também em sede de reuniões de executivo, e a minha posição é sempre essa. Se é necessário encontrar um novo equilíbrio em sede de diálogo com o Governo para mais dotação orçamental, porque o processo de descentralização pressupõe a neutralidade orçamental. Obviamente isso deve ser feito, não há aqui nenhuma questão. E eu dou alguns exemplos em que isso, aliás, já foi feito. Neste momento nós já tivemos 126 municípios que já aceitaram competências na área da educação em concreto, que é aquilo que estamos a discutir. Na ação social já foi adiado para o próximo ano e da saúde não está neste momento em cima da mesa. Quando se fala, por exemplo, dos famosos 20 mil euros, os famosos 20 mil euros é preciso separar aquilo que é a pequena manutenção da grande reabilitação. Os 20 mil euros vão ser revistos ano após ano, através da Comissão Local de Acompanhamento do Processo de Descentralização, que no caso da cidade do Porto, aliás, tanto quanto sei, ainda não reuniu nenhuma vez, e esse valor tem que ser revisto ano após ano e não vai ser igual, é um ponto de partida, não é igual para todos os municípios, não será, a partir do momento, é assim que está na lei, é ir ver, portanto é isto que vai ser feito, é isto que a Associação Nacional de Municípios está, como é pública, a dialogar. E isto é preciso excluir destes 20 mil euros, obviamente, a grande reabilitação que não está lá. Quando se fala de obras de reabilitação, exemplo, os portuenses conhecem bem, o exemplo do Alexandre Herculano, por exemplo, obviamente que não é, eu já vi muitas pessoas a referir o Alexandre Herculano como um exemplo destes 20 mil euros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Grande reabilitação não está nestes 20 mil euros. Um dos problemas que foi referido, o problema, por exemplo, dos valores das refeições, já foi revisto o valor. Os valores de referência eram 2018, obviamente, e, portanto, houve aqui uma alteração dos pressupostos base e esse valor já foi revisto. A Associação Nacional de Municípios já conseguiu chegar a essa revisão. E, portanto, eu creio que aqui nós precisamos de diálogo. Nós precisamos de tempo para negociar, é isso? É preciso algum tempo, é preciso diálogo. Não vejo que haja nenhuma vantagem na saída, respondendo à sua questão, não há nenhuma vantagem, não é para o Porto, não há nenhuma vantagem para ninguém na saída do Porto da Associação Nacional de Municípios. É uma posição isolacionista, tomada de forma isolada. Não há nenhum município, mesmo dos que são críticos deste processo, tanto quanto sei até o momento, que acompanha esta posição. Isto não serve nem a descentralização, nem à Associação Nacional de Municípios e não serve o Porto, que vai ficar isolado e sozinho neste processo. Vamos ouvir também o Porto Nosso Movimento, Raul Almeida. Boa noite mais uma vez. De facto, o Presidente Rui Moreira dizia hoje, admitia até recuar, se algum destes pressupostos que o Tiago até acabava de enunciar fossem cumpridos por parte do Governo. Esse é um cenário mais próximo neste momento ou acredita, e do lado do Porto Nosso Movimento, acreditam mesmo que se vai consumar esta saída? Antes de mais, boa noite, João, boa noite, Tiago, boa noite, Miguel. O problema é um problema profundo e isto não é uma atitude leviana, nem é uma birra, nem é uma atitude tomada de ânimo leve. Vamos ver. Esta descentralização, ou chamada descentralização, que é uma transferência de algumas competências funcionais, tem agregado um problema político. Porque não há uma transferência de competências políticas como se desejaria numa verdadeira descentralização para os municípios. Há uma tarefização, há a transferência de pequenas tarefas, de atos administrativos do município, mas que não têm influência política na gestão das áreas onde vão intervir, seja na educação, seja na saúde, seja na coesão social. Este é o problema político. Depois há o problema financeiro. Como se não bastasse o problema político, há o problema financeiro. E o problema financeiro
Nós, quando vemos que só nas escolas do Porto é provável que se tenha que gastar no curtíssimo prazo, porque a Câmara gera de forma diferente do Estado Central, e ainda bem, são 2 milhões de euros só para a revisão dos telhados das escolas. Mas o para Tiago Ribeiro dizia agora que isso não está incluído no financiamento. Não está incluído. Previsto. O Tiago refere que há as grandes obras. Isto é uma grande obra se for só um telhado de uma sala de aulas. É uma grande obra ou é uma pequena obra? É óbvio, e o Tiago referiu, e eu refiro sempre que posso o Alexandre Herculano, porque é onde a Câmara dá a mão ao Estado para a recuperação e renovação de um grande edifício escolar. Agora, por exemplo, o Estado, nesta transferência, deixa de fora os edifícios intervencionados pela parte escolar. Só entrega aqueles que estão em pior estado. Portanto, eu não me interessa, muito francamente, saber se esta verba é uma verba de partida ou uma verba de chegada. Interessa-me a seriedade do processo. E o Estado podia ter feito exatissimamente, o Governo Central do Partido Socialista podia ter feito exatissimamente aquilo que a Câmara Municipal de Porto fez, que foi dizer, em vez de ser juiz em causa própria, nós encomendamos um estudo a uma entidade independente. E é aí que surge o estudo da Universidade de Minho. Ainda não vi, felizmente, o Partido Socialista nem o Governo Central a pôr em causa este estudo. E este estudo aponta para uma despesa de 7 milhões na totalidade. E o Estado não quer fazer face a isto. Tudo isto para quê? Nós estamos, enquanto Câmara e enquanto autarcas, na linha da frente da resposta aos munícipes e à população. E vamos estar encarregados do pessoal não docente, vamos estar encarregados das instalações, mas não vamos ter, como seria desejável, por exemplo, que fosse no agrupamento dos municípios que se desse a distribuição e colocação de professores. Eu já não falo dos conteúdos programáticos, porque esses concordo que até possam ser nacionais. Agora, a gestão mais política, mais real do ensino e da educação é vedada. Isto resume-se a uma coisa muito simples. Resume-se a um alijar de competências funcionais, a uma manifestação de centralismo e de incapacidade. Nós vamos ter, o Governo prometeu para 2024 um referendo à regionalização. Eu gostava de saber que exemplo é este que o próprio Governo dá quando chega à altura de descentralizar o que quer que seja, agarra com uma avidez impressionante tudo aquilo que é decisão política. Compromete a regionalização, o que está a acontecer com esta eu acho que competências? Sim. Eu acho que sim. Porque isto era, para quem gosta e para quem defende, como eu e como movimento, um país mais descentralizado, a funcionar melhor, mais próximo das pessoas. Isto é dizer, Lisboa e o Poder Central não abrem mão das competências políticas. Agora, podem-se aproveitar e podem fazer aqui uma operação para desorçamentar a baixo custo, tirar custos elevados do Orçamento Central, passá-los a baixo custo para as câmaras, não abrindo mão das competências políticas. É isso que está em causa. Mas deixe-me colocar aqui em cima da mesa outra perspectiva que tem a ver com o seguinte. Quando o Presidente da Câmara, Rui Moreira, anunciou esta intenção de sair da Associação Nacional de Municípios, disse e admitia até negociar sozinho a própria Câmara do Porto com o Governo esta transferência de competências. Não há espaço então para fazer esta negociação dentro da Associação Nacional de Municípios? Porque Repare, a saída? O problema é que isto começa com, digamos, a cimeira de Sintra. Depois há uma reunião da Associação Nacional de Municípios e, digamos, consolidada por cúpulas partidárias, que faz tábua rasa da Cimeira de Sintra, que esse, assim, gera um plano de descentralização capaz. E esta questão, quando dizem o Dr. Rui Moreira é unilateral, vai sozinho, parece que fez isto intempestivamente. Não, em 2018, em julho de 2018, o Dr. Rui Moreira escreveu uma carta, está escrita, está tudo documentado, à Associação Nacional de Municípios, que enquanto a Associação Nacional de Municípios, e não vale a pena trazer agora aqui a gestão atual, que só tem 4 meses, isto foi em 2018, que enquanto a Associação Nacional de Municípios Portugueses agisse contra os interesses do Porto, neste caso, porque compete a Rui Moreira defender os interesses do Porto enquanto Presidente da Câmara do Porto, que não se sentia representado e que não havia mandato para representar o município do Porto em qualquer negociação da ANMP. Agora, digam-me
que, digamos, a decisão de hoje é impensada, unilateral, pouco avisada ou pouco anunciada. Está a dizer é que o Rui Moreira foi avisando ao longo do tempo. Há 4 anos que estamos nesta luta. Há 4 anos que a Associação Nacional de Municípios Portugueses faz tábua rasa dos avisos do Presidente da Câmara Municipal do Porto. A atitude de hoje é perfeitamente legítima e é uma atitude, digamos, de fim de linha, para provocar, obviamente, uma negociação, se ainda for possível, como o Presidente disse hoje na reunião de Câmara, isto só irá à Assembleia Municipal dentro de 40 dias. Há 40 dias para o Governo Central do Partido Socialista e a Associação Nacional de Municípios mostrarem que tipo de negociação são capazes de fazer, que tipo de atenção real e séria são capazes de dar às pretensões justas e justificadas por entidades independentes, volto a dizê-lo, do município do Porto, e se for caso disso, o Presidente é bem claro, não vive numa Torre de Marfim, o facto de estar ao lado dos portuenses, está ao lado da realidade e, portanto, há sempre margem para conversar. Agora, a questão é sempre esta, não há margem para passar cheques em branco. São muitos anos, desde 2018, a ver este processo degradar-se dia a dia, a fazer todos os avisos e mais um, todas as intervenções e mais uma, e o resultado é este que se vê. E há pouco, Miguel Seabra, o Raul Almeida dizia, de certa forma, que o processo de regionalização pode ficar comprometido. Tendo em conta isto, a solução agora é a Câmara do Porto negociar a um só com o Governo ou ainda acredita que é possível uma negociação com a Associação Nacional de Municípios? Sim, mas antes de responder à sua questão, deixe-me só fazer aqui uma chamada de atenção que o Tiago disse relativamente ao acordo que foi assinado em 2018 no que diz respeito à descentralização entre o PS e o PSD. Quando o PS e o PSD assinaram este acordo, foi porque o PSD achou que faria todo sentido fazer um acordo de regime numa matéria tão importante para a organização do Estado como a descentralização. Portanto, achamos que isso era estratégico para o país, fazer um acordo de descentralização. E fizemos um acordo de chapéu, em que abrange várias áreas, como já foi referido aqui, a educação, a saúde, a ação social. Neste momento estamos a discutir para já, porque o resto foi tudo adiado, a questão da educação. A partir do momento em que se tira a fotografia, que se finaliza a assinatura do acordo e que o assunto sai da esfera também do Parlamento e vai só para a esfera do Governo, ou seja, é o Governo que fica, digamos assim, com a responsabilidade de implementar este acordo, aí é que as coisas começaram a correr mal. Não foi o acordo que o PSD e o PS assinaram, porque os dois partidos acharam que isto é um tema estruturante e esta reforma é estruturante para a melhor organização do Estado português. E isto começou a correr mal aí. Como é que começou a correr mal? Quando o Estado utiliza a Associação Nacional de Municípios para definir este valor. Este valor não resulta de nenhum estudo, que, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Eu percebo o que me diz, Miguel Seabra, mas é que há, por exemplo, mais autarcas do PSD na Associação Nacional de Municípios que embora façam reparos a este processo, não ameaçaram sair, ou não saíram da Associação, e o Porto quer fazê-lo. Deixe-me só acabar o meu raciocínio. Portanto, o que é que a Associação Nacional de Municípios lhe competia fazer? Era ouvir os seus associados e dizer o que é que vocês pensam sobre esta questão, qual é o montante que vocês acham que é aceitável no vosso município e que é que iria tirar uma simples conclusão. É que o país não é todo igual. Cada município é um caso. E tratar o país como tudo por igual, com realidades tão distintas, está asneira. Eu não quero dizer com isto que a atual direção da Associação Nacional de Municípios ou diabolizar a Associação Nacional de Municípios tem a culpa deste processo. Muito menos a atual Presidente, porque está em funções há 4 meses e em termos efetivos, com estas questões todas de eleições que houve, está há muito pouco tempo em funções. E daí nós damos aqui até ao final de maio para a Associação Nacional de Municípios em negociações com o Governo, emenda a mão e corrija o erro grave que cometeu, com um prejuízo claro para os seus associados, nomeadamente o Porto. A mim, como autarca, como dirigente partidário na cidade e como autarca eleito no Porto, cabe-me a mim zelar pelos interesses de quem me elege e quem representa. E, portanto, o que se passa nos outros municípios, aqueles municípios, sejam do PSD ou PS, que estão confortáveis e que os 20 mil euros até sobra, eu esses, sinceramente, não vejo que eles tenham motivos para preocupação. Agora, aqueles municípios em que este envelope financeiro é claramente insuficiente
traz constrangimentos orçamentais ao Porto no valor de cerca de, só nesta rubrica, já não vamos a falar no que irá ser negociado a posteriori, que é as grandes obras do edificado. Estamos só a negociar isto, que gera anualmente um prejuízo de cerca de 900 mil euros, não é aceitável. Qualquer portuense se indigna com uma situação destas. O que é que eu acho? Acho que a atual direção da Associação Nacional de Municípios, que foi eleita há pouco tempo, com certeza que imbuída de um espírito diferente do que a anterior direção tinha, vai emendar a mão e vai alertar o Governo e sensibilizar o Governo para o grave erro que cometeu e vai corrigi-lo. Quanto à regionalização, obviamente que o Raul não deixa de ter razão. Este tipo de transferências que nós estamos a notar que o Estado está disposto a transferir para os municípios não são competências políticas, são simplesmente tarefas. As mulheres da limpeza, os detergentes, no caso da saúde, se vier, nenhum horário de um centro de saúde da Câmara tem hipótese de mexer, porque tem a ver com a Direção Regional de Saúde, e, portanto, são simplesmente delegação de tarefas. E estão a ser feitas, no que diz respeito à educação, que é o processo que está mais adiantado, à custa de diminuir a despesa do orçamento da educação, à custa de um aumento da despesa, em alguns municípios, no caso do Porto, a minha, é isso que me compete defender, com um brutal aumento da despesa, no caso do município do Porto, neste pacote de transferências. Mas a solução para isso é sair da Associação Nacional de Municípios? Eu acho que uma estratégia negocial é legítima. Tiago Barbosa Ribeiro, já ouvimos aqui falar também dos problemas que este processo pode causar à própria regionalização que está prevista no programa do Governo em 2024. Nós ainda não ouvimos o Governo falar particularmente sobre esta questão e este diferente entre a Câmara do Porto e a Associação de Municípios, mas de facto podemos ter aqui um problema grave neste caminho para a regionalização? Não creio. Eu acho que é preciso desdramatizar, digamos assim, este momento, digamos assim, mas o que me parece que prejudica a ideia de regionalização, como temos visto ao longo dos últimos dias, é esta posição algo egoísta e isolacionista do Porto, em que, basicamente, em função de uma ideia de combate permanente em relação àquilo que é o Governo, mesmo quando não tem razão, eu já lá vou, acaba por isolar-se, por sair de estruturas representativas de todos os autarcas, de todos os municípios, não especificamente do partido A, B ou C, e entrar numa disputa em relação a outros municípios sobre o trabalho que está a ser feito. Eu dou o exemplo do debate de hoje, em que foi atacado o Presidente da Câmara de Vila Real, foi atacado o Presidente da Câmara de Vila do Conde, foram atacados vários Presidentes de Câmara. Temos um centralismo do Porto, é isso, Tiago Barbosa Ribeiro? Não, eu não tenho centralismo do Porto nenhum, porque eu sei que o Porto não é centralista, eu sei que o Porto é solidário, que o Porto é leal, que o Porto é dialogante e, portanto, esta imagem do Porto, eu creio que é aquilo que constitui a identidade do Porto, dos portuenses e dos autarcas do Porto. E creio que aqui estamos todos de acordo com isso. E, portanto, fico sempre muito desgostoso quando vejo este processo de fechamento, digamos assim, disfarçado de defesa dos interesses do Porto. Não é. Os interesses do Porto não ficam bem defendidos desta forma. E, no caso da descentralização, porque vão sendo ditas algumas coisas que depois se vão introduzindo no debate público, mas não correspondem à realidade. E é muito importante desmontarmos ideias feitas. Só um esclarecimento relativamente à questão do Alexandre Herculano, que eu acompanhei diretamente, apresentei um projeto na Assembleia da República sobre essa matéria, fui várias vezes visitar a escola, em diálogo também com o Presidente Rui Moreira e, portanto, conheço bem aquele processo. O que se passou ali é totalmente diferente. O que se passa é que o processo de candidatura a fundos comunitários tinha que ser feito, como foi noutros pontos do país, a partir dos municípios. Não podia ser o Estado, não podia ser o Ministério da Educação a candidatar a escola em concreto. E o município do Porto, naquele caso, vai ficar com uma escola reabilitada, a cidade, enfim, não é o município, mas a cidade, e com possibilidade de articulação com a Ágora para a utilização dos equipamentos desportivos. Um bom exemplo daquilo que se passou na descentralização, porque a certa altura vamos criando aqui ideias feitas, insisto, é o exemplo dos transportes. Quer exemplo mais pesado, digamos assim, mais difícil, mais caro. Mas isso até é dado como exemplo. Como um bom exemplo. Como um bom exemplo, os SCCP. Mas aí está. Portanto, porque nem sequer falamos disso aqui hoje. A municipalização, a descentralização... E até pelo próprio Presidente da Câmara, Rui Moreira. Com certeza, sim, é um bom exemplo, porque é indesmentível que foi um bom exemplo de municipalização, de intermunicipalização dos STCP, articulado com 6 municípios, uma vez mais, em que o Porto tem 60% da rede e, portanto, tem um peso específico. E nesse caso o Estado assumiu parte da... O Estado assumiu parte da dívida. Obviamente que falamos de um processo que foi demorado, foi moroso, demorou bastante tempo e
chegou-se a E é entendimentos. isso que creio que pode acontecer, por exemplo, na educação também? Não tenho qualquer dúvida que é isso que vai acontecer na educação também, porque aquilo que está a ser dito sobre esta matéria não corresponde, de facto, àquilo que está acontecendo no terreno. Eu relembro que 126 municípios já aceitaram, do país todo, já aceitaram competências na área da descentralização de competências na área da educação. Fizeram todas as contas mal? Estão todos a ver mal o filme? Não. Dialogaram no quadro, quer da Associação Nacional de Municípios, quer com o Governo, para encontrar aqui consensos. No caso da descentralização de competências, de forma mais ampla, todas as competências, já em 2019, um ano depois da legislação ter sido aprovada na Assembleia da República, já 2/3 dos municípios tinham dado luz verde a pelo menos uma competência descentralizada, porque há muitas áreas. Nós já temos, por exemplo, as competências na área da gestão da orla costeira, para dar um exemplo que não é muito falado, mas neste momento já está no município e nos municípios, de uma forma geral, e por maioria de razão nos municípios costeiros, como é o nosso. Sobre a questão dos famosos 20 mil euros, eu creio que está a criar, de facto, uma falsa questão. Esse valor está estruturado no processo de descentralização de competências e justificado o porquê daquele montante. É para despesas correntes, é isso? São despesas de manutenção correntes. São pequenas despesas de manutenção nas escolas que correspondem à neutralidade orçamental. Tudo o que seja fora disso terá que ter uma negociação extra com o Governo e com o Estado Central. E mesmo estes 20 mil euros, eu estou a dizer coisas que já ouvi. Eu não consultei nada para estar a dizer o que estou a dizer aqui, porque eu já ouvi a própria Presidente da Associação Nacional de Municípios dizer isto. Esses 20 mil euros são um valor, obviamente, de referência. É preciso encontrar um valor, enfim, de referência. É um valor de referência com neutralidade orçamental nas contas de quem? Do Ministério da Educação, obviamente, que depois vai ser revisto ano a ano em função da Comissão Local de Acompanhamento de Descentralização, que tem que reunir e que, no caso do Porto, ainda não reuniu nenhuma vez, tanto quanto eu saiba, pelo menos, isso ainda não foi público. E, portanto, eu creio que nós temos que perceber aqui se queremos ou não as competências, porque o que nós estamos a ouvir em torno deste debate é sistematicamente uma tentativa de resistir até ao limite do que é razoável àquilo que é a cedência do Estado Central de competências que estão hoje centralizadas no Ministério da Educação. Obviamente que, no caso do Ministério da Educação, eu não pressuponho numa descentralização de competências que agora vamos ter 308 modelos de ensino diferentes pelo país e, portanto, uma certa ideia de uniformização no ensino da escola pública, obviamente que tem que ser garantido. A descentralização de competências associado à manutenção do espaço, associado à gestão dos recursos humanos destas escolas, associado certamente aos horários que aqui falei. Eu estou inteiramente de acordo com isso. Por exemplo, na área da saúde, tem que ser incluído na Carta Local de Saúde, que vai servir de base ao diálogo com o Ministério da Saúde, com as infraestruturas da saúde, com os centros de saúde, para que possa haver essa dimensão e até especialidades, por exemplo, dentistas, por exemplo, se a Câmara Municipal do Porto os quiser colocar e financiá-los. Não há creio que ninguém vai dizer que isso não é possível. É provável que nos próximos tempos, e temos que acelerar o nosso debate, é provável que o Governo venha, de certa forma, pôr água na fervura nestas negociações e evitar que o Porto saia da Associação de Municípios? Bom, eu não tenho visto nenhum processo, com toda a sinceridade, eu não faço parte do Governo, portanto não estou aqui a representar o Governo, mas eu não tenho visto nenhum processo de radicalização ou de... Aliás, o próprio Presidente da Câmara Municipal do Porto disse que não há nenhum processo de acrimónia nem com a Associação Nacional de Municípios, nem com a Presidente Luísa Salgueiro, nem com o Governo. E admitiu até que recebeu uma chamada da Ministra da Coesão Territorial, que tem agora esta pasta da descentralização, para falar. Não nos consegue dizer se já houve essa conversa? Tanto quanto sei, essa conversa não houve e essa conversa tem que existir no quadro da Associação Nacional de Municípios. Portanto, é aquilo que eu defendo, não sei se é isso que será feito e, portanto, eu creio que essa conversa tem que ser integrada no seio da Associação Nacional de Municípios, que está a dialogar com os municípios, com as câmaras, com as autarquias, sobre este processo. A Câmara Municipal do Porto tem os canais de contacto na Associação Nacional de Municípios, tem a experiência adquirida dos outros municípios sobre o que está a correr bem, sobre o que está a correr mal, tem as suas contas, o famoso estudo da Universidade de Minho, que também as contas, nesse estudo, enfim, eu não entrei em disputa de números, mas esses números também têm que ser sustentados, não podem ser só lançados para o ar, eu conheço bem o estudo, e é importante que haja aqui um diálogo entre o Governo e entre a Associação Nacional de Municípios e entre as autarquias, por maioria de razão a nossa, para chegar a um entendimento sobre os valores. Creio que seria muito prejudicial à cidade, ao processo de descentralização e ao futuro processo de regionalização, se por causa desta matéria da neutralidade orçamental não chegássemos a dá-me deixa para Raul Almeida, antes de terminarmos, perguntar se há esta disponibilidade para negociar no quadro da Associação de Municípios Portugueses? Houve sempre disponibilidade para negociar. E há, acima de tudo, clareza e seriedade na gestão do processo, que isso é que é importante. Eu estou a ouvir aqui o Tiago e compreendo a posição de cada um, misturar competências e transferências. Não é transferência de competências no caso da educação. Não é pelo facto dos STCP funcionarem bem e de ser muito mérito da Câmara do Porto e dos outros municípios envolvidos, que
passa a ser virtuosa esta descentralização de tarefas em relação à educação e aquilo que se prevê em relação à saúde. A resposta, o Presidente da Câmara do Porto e o município do Porto puseram uma providência cautelar para tentar atrasar este processo. A resposta da DGEST menciona por 3 vezes que há um acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Ministério e o Governo para os 20 mil euros. É interessante chegar-se aqui e dizer se isto é um ponto de partida, vamos todos conversar, vamos todos ser amigos. Agora, nós conhecemos. Sim, mas o acordo não desmente isso, Raul. Eu conheço o acordo, foi aliás distribuído. Agora, eu conheço porque foi distribuído. Exatamente. Agora, refere que foi dialogado com a Associação Nacional de Municípios, mas é mesmo por várias vezes foi negociado e fechado. Mas esse valor vai ser revisto anualmente. Pronto, está vai ser revisto, pronto, para o ano serão 21 mil. Agora, a questão é, cabe ao Presidente da Câmara do Porto, e isto não tem a ver com qualquer tipo de isolacionismo. Não tem a ver com qualquer tipo de regionalismo ou portocentrismo, como já vi nos últimos dias. Agora, a responsabilidade do Presidente da Câmara do Porto é com os portuenses e é com o interesse da cidade. E tem um orçamento para gerir a cidade com contas limpas, com contas certas, com as tais contas à moda do Porto, proporcionando aos portuenses a melhor qualidade de vida possível. Não pode aceitar, porque 126 municípios correspondem a bastante menos do que metade dos municípios portugueses. Ficaram muito contentes. Eu acredito que em Penamacor ou em Vila de Rei seja suficiente esta verba para cada escola, para uma pequena escola, que seja preciso fazer uma pequena obra, mudar uma torneira uma vez por ano. Agora, basta olhar para a dimensão das nossas escolas. 20 mil euros é uma torneira. Basta olhar. É preciso uma negociação. É preciso uma negociação e é preciso seriedade nos processos. E era preciso, desde o início, que a Associação Nacional de Municípios representasse, de facto, todos os municípios, o Porto incluído. E que não fizesse isto, digamos, nos bastidores, sem incluir o segundo município mais importante do país. Raul Almeida, Tiago Barbosa Ribeiro, Miguel Seabra, muito obrigado por terem vindo à Noite Informativa do Porto Canal. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.